Vamos começar então. Eu vou fazer uma oração pedindo a Nossa Senhora a graça de poder passar para vocês com muita tranquilidade, né? Esse conteúdo que às vezes é de tanta importância para nós pais e que seja com o intuito de ajudar mesmo vocês, tá bom? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Eu quero começar falando assim, quando a Tati falou em método, que existe um método para a gente aplicar com as crianças, método não quer dizer regra, tá, gente? Não quer dizer regra, porque assim, talvez o que serve para mim não serve para determinado fulano. Então, assim, ainda que eu vou ditar aqui, vamos dizer, vou dizer 10, 12 tópicos, vocês têm que ter um discernimento e uma prudência, uma inteligência emocional muito grande para poder saber o que é factível, né, na realidade de vocês, nas circunstâncias de vocês e o que não é. Porque o que acontece? Cada família tem uma realidade muito própria, muito particular. Cada criança é de um jeito. Eu mesmo, tendo as 7 crianças aqui, né, o 8º ainda tá chegando, as minhas crianças, elas já são diferentes uma da outra, né? Saíram tudo do mesmo pai, da mesma mãe. A gente cria tudo do mesmo jeito. E são tão diferentes umas das outras, né? Às vezes a gente tem que manejar uma de um jeito, a outra do outro. Imagina quando isso muda de família para família, cada criança por cada criança, cada personalidade. Então, assim, nunca na minha vida, vocês que me conhecem há muito tempo, vocês que caminham aí comigo já há um tempinho, sabe que não é o meu intuito ditar regras aqui, nem ditar normas, e nem dizer assim, olha, isso aqui que eu faço é infalível. Se você não fizer desse jeito aqui, você não vai conseguir educar os seus filhos na missa. Não é isso. O intuito dessa Masterclass é uma partilha de como que eu e o Walter, como que a gente foi fazendo desde que as crianças, desde o primeiro, desde a Clarice, e desde que foi vindo o Bernardo, a Catarina, né? Desde que foi vindo as nossas crianças até hoje. Então, assim, como é que foi toda essa caminhada, né? Como é que foi todo esse processo? O que eu estou fazendo aqui é abrindo um pouco do que a gente fez e o que foi dando certo e também o que foi dando errado. A gente não fez tudo certo, teve coisa que a gente fez que a gente viu que não dava certo. Então, assim, o meu intuito é passar para vocês isso, né? E aí vocês vão pegar essas informações, tanto aqui dessa Masterclass como do livro que eu preparei para vocês. Vocês vão pegar esse conteúdo e vão falar assim, ó, isso aqui serve para mim, isso aqui não. Isso aqui serve para mim, isso aqui não. Entendem? Então tenham esse bom senso e essa prudência de saber aplicar isso na vida de vocês, entendendo que a Tati não está aqui para ditar uma norma infalível que vocês devem aplicar. Não, vocês não devem, vocês vão testar algumas coisas e o que dá certo vocês pegam para si, o que não dá certo vocês vão tentar um jeito com a família de vocês, com as crianças de vocês, né? Então eu vou colocar por tópicos e aí eu vou falando e no final vocês vão anotando aí, vocês vão anotando e pro final vocês perguntarem alguma coisa e tal. Primeira coisa, assim, quando se fala em missa com criança,
a gente pensa que vai haver milagre, que a gente vai 2, 3 final de semana, 2 meses, 3 meses, pô, a gente já tá indo 6 meses direto, ó, já tem que ter um avanço. Não é bem assim. A questão da constância, ela é a principal ferramenta de vocês é a constância. Constância, frequência. Quando eu digo constância, é frequência, gente. Então, assim, ó, domingo, todo domingo, tal horário nós vamos à missa. Então, que isso seja algo primordial na vida de vocês. Na vida dos pais. Isso tem que estar assim, como se faça chuva ou faça sol, nós temos, a não ser por um motivo grave, levar as crianças à missa. Por quê? Porque se eu vou um domingo, eu falto outro, eu falto 3, eu vou 3, não tem essa constância, isso já causa em si um desequilíbrio na questão das crianças. Elas não sabem, quando não tem uma rotina, quando não tem um hábito, elas não sabem como se portar. Então, vide aí o tempo que nós estamos vivendo. Quanta gente não passou uma espação de tempo sem estar indo para a missa, né? E quando voltou foi aquele caos. Por quê? Porque as crianças passaram muito tempo em casa e agora elas têm que criar novamente o hábito, né? Tem que realmente voltar a ter essa frequência. Então, quando se fala em métodos, em técnicas, a primeira coisa que tem que saber, se vocês não forem constantes, todo o trabalho, todo o resto das coisas que vocês fazem é em vão. O primeiro ponto, constância. E não é uma constância de meses, não é uma constância de 4, 5 domingos, não é uma constância de anos, gente. Eu coloco que mais ou menos, pelo que eu já observei com as crianças, mais ou menos de 3 a 4 anos é que a criança, vamos dizer assim, está ok na questão do comportamento na missa. Dentre isso, é luta, desde bebê, né? Alguns bebês são um pouco mais fáceis, outros nem tanto. Depois a fase de 1 aninho até 3, que é uma fase crítica, vamos dizer, uma fase que pede muito da gente. E depois com a fase aí de 3 anos para 4 anos, é uma fase que eles vão começando a entender que tem que ficar quietinho, tem que ficar sentadinho, então eles vão se acalmando mais. É claro que eu dei aqui uma idade meio que geral, dos meus filhos foi mais ou menos isso, salvo aqueles que deram mais trabalho, que aí foi de 4 anos para cima, né? Então, assim, essa questão é saber que cada filho, vocês que vão ter que trabalhar e essa constância por mais ou menos 3 anos e meio a 4 anos, sabe? Indo com frequência, falando sempre, batendo na mesma tecla, né? Passando muito aperreio e vencendo, né? Então, assim, precisa ter essa constância. Então, sabendo que vocês não vão ter para onde correr, vão ter que ter constância, vamos lá. Para a Santa Missa com crianças ser, vamos dizer assim, algo mais proveitoso. Vamos colocar aí, quem estava comigo no curso de paciência sabe que eu falo de uma coisa chamada caixa de Pandora. E com as crianças também existe as caixas de Pandora, que a gente abre e depois não sabe como é que fecha. Então, assim, eu vou ditar algumas coisas aqui que vocês vão entender muito que é caixa de Pandora, que é coisa que não devia ter e às vezes a gente tá lá e aquilo acontece, e se a gente evitar isso aí, muita coisa vai dar certo. Primeira coisa, fuja de barulho na missa. Então, vamos lá, tópico 1, fuja de barulho na missa. Gente, missa barulhenta, com folheto, com bateria, com carrom, com percussão, com 50 músicos. É muito assim, isso já causa um certo descompasso nas crianças. Porque como é que você vai falar assim, ó, vamos dizer, uma criança de 3 anos, a Laurinha, por exemplo, vocês conhecem a Laurinha. Como é que eu vou chegar para a Laurinha e falar assim, Laurinha, na missa tem que ficar quietinha, tá bom?
Ela vai falar, tá bom, mamãe. Só que quando a gente chegar na igreja, vai estar um pá, 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 né? E santo, santo, santo. Como que eu vou falar para Laura que o lugar da igreja é um lugar de silêncio, é um lugar de oração, é um lugar que Jesus está lá, que a Santa Missa, o corpo de Cristo está lá. E quando eles vão ficando maiores, que a gente vai falando da missa como sacrifício, que é a renovação do sacrifício, como é que casa na cabeça da criança, vamos botar aí uma criança do tamanho do Bernardo, como é que casaria na cabeça do Bernardo eu falar que a missa é a renovação do sacrifício de Jesus, se na hora que ele fosse na igreja ele visse uma balbúrdia, se ele visse um negócio parecendo um show? Então, assim, por mais que a gente queira falar, assim, missa para criança, ela precisa ser mais silenciosa. Nós adultos, por mais que a gente se incomode com numa missa, vamos dizer assim, nós temos o discernimento de saber que, aquilo não é o correto, eu vou rezar aqui por esses músicos, eu vou rezar por esse sacerdote, eu vou tentar reparar aqui esse abuso litúrgico, mas eu tenho consciência do que está acontecendo, diferente de uma criança. Uma criança, ela não tem discernimento, então para ela, se ela for sempre levada numa missa que é pá, 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 bagunça de todo jeito, ela vai entender que aquilo é o normal, porque aquilo foi apresentado para ela como normal. Então, se tem barulho da parte da música, se as pessoas conversam muito dentro da igreja, se não há aquele clima de recolhimento, claramente que a criança vai achar que é natural ela conversar, achar que é natural ela dispersar, achar que é natural. E até o sensitivo da criança, vocês vão olhar, eles ficam mais agitados, eles ficam agoniados. E aí junta o povo, junta a música alta e vai dando aquela agonia. E você vê que é mais difícil conter as crianças numa missa desse jeito. Então, assim, primeiro tópico, gente, se vocês tiverem como, olhem as igrejas perto de vocês e escolham uma missa que tenha, vamos dizer, o mais silêncio que vocês puderem ter. Tá? Eu sei que o cenário não vai ser ideal para todo mundo. Nem todo mundo vai ter uma missa com canto gregoriano, com monges, com um estado de silêncio, assim. Nem todo mundo vai ter isso. Mas procurem dentro do possível, e eu sei que a gente tem que ficar meio que manejando pratos aí para achar esse possível. Dentro desse possível de vocês, achar uma igreja que tenha uma santa missa com menos abuso litúrgico, com menos música, com menos badalação. Então, tentem escolher uma igreja que seja mais silenciosa. Isso já vai ajudar vocês em 50% da coisa. Então, assim, quando eu e o Walter a gente mudou para Águas Lindas, quando a gente mudou do Recanto para Águas Lindas, lá foi meio difícil para a gente achar a paróquia. Então a gente começou a ir em outra, até que a gente achou uma missa que era às 5 da tarde e a gente ia nessa missa. Só que tinha um coral que eles tocavam e papai era bateria, as mulheres pareciam que elas eram tipo a Marília Mendonça da igreja, né? E aí cantava alto e virava aquele negócio e a gente via que as crianças ficavam agitadas, mais agitadas, né? E aí a gente procurando, até que achamos o mosteiro, né, das Clarissas. E aí começamos a intercalar de ir no mosteiro e de ir na paróquia. O mosteiro era longe, era 1 hora para a gente chegar até o mosteiro, então às vezes a gente ia na paróquia, que era 15 minutos, e ia no mosteiro, que era 1 hora. Certo tempo, os meninos com essa troca, né? Uma vez ia na paróquia, outra ia no mosteiro, os meninos mesmo, Bernardo olhou para mim e falou assim: mãe, a gente vai hoje na missa aonde? E eu falei para ele: hoje a gente vai na paróquia. Aí ele ficou quieto assim, depois
Mãe, a gente queria ir na missa, era só no mosteiro, a gente não queria ir mais na paróquia, não. Por quê? Porque para eles já tinham entendido que a missa no mosteiro era mais sóbria. Eles mesmo, como crianças, gostavam mais da missa mais sóbria. Não foi nada que eu e o Walter falamos, olha, tem que ir nessa... Não, a gente não impôs nada. As próprias crianças, elas têm essa percepção. É tão grande essa percepção que eu me lembro uma vez que a Clarice tinha 3 anos e eu fui com ela e o Bernardo para uma missa de sábado à noite numa igreja e a bateria e a música era tão alta e a gente participou da missa e assim que eu saí, a Clarice com 3 anos olhou para mim assim e falou assim, mãe, por favor, não me traz mais nessa missa não quero vir mais nessa missa não, é muito barulhenta. Então, ela tinha 3 anos, nessa época, eu nem ainda cogitava ficar falando de silêncio, de nada. Era uma criança, assim, vamos dizer, que não tinha quase uma catequese mínima. Mas ela entendia que aquilo lá estava barulhento demais, estava sufocante. E ela externou aquilo que ela sentiu naquela missa. Eu percebia o incômodo, mas ela só falou quando terminou. Entendeu? Então, assim, fujam do barulho na missa, o primeiro tópico. Se vocês acharem uma paróquia que seja mais silenciosa, priorizem ir nessa paróquia, até que seus filhos tenham lá para frente um discernimento do que é certo, o que é errado. Enfim, é como se vocês pegassem um papel em branco, que é o filho de vocês, para poder escrever numa história. Entende? É diferente da gente adulto. Nós adultos sabemos distinguir, né? Abuso litúrgico, o que é uma missa bem celebrada, o que é uma missa mal celebrada, o que está fora ali do seu lugar, mas a criança ela não sabe. Então, enquanto vocês estiverem nesse processo de educação na fé, de formação, optem por missas que sejam mais sóbrias, mais silenciosas. Então, vamos lá. Segunda coisa, o horário da missa. Gente, vocês precisam entender que o horário de sono e fome de criança dá BO se for para missa. O que é BO? Vai dar ruim, vai dar problema, tá? Vai dar problema. O que acontece? Uma criança, por exemplo, que ela costuma acordar às 7 da manhã, vamos dizer. Se você leva ela para a missa no domingo às 7 da manhã, ela tendo que acordar às 6 e pouco para poder ir para a missa, ela vai estar sonolenta naquele horário. Ela vai estar sonolenta, às vezes ela não tomou o café direito, às vezes ela nem acordou direito, você leva a criança para a missa. Pode acontecer, e principalmente com as crianças que são abaixo de 3 anos, às vezes a de 4, 5 vai entender, mas as que são abaixo de 3 anos, elas vão chorar na missa porque elas estão com sono, elas foram acordadas do processo do sono delas, então elas estão ainda... E vocês sabem, quando acorda de um sono mal dormido, elas ficam enjoadas, então assim, pode ser que aconteça um choro danado e que não seria necessário se escolhesse um horário fora do horário de sono das crianças. Então, assim, horário de sono e horário de fome, quem vai para aquelas missas que são 11 da manhã, 11h30, que a missa termina meio-dia e tanto. Então, assim, aquelas missas que são 7, 8 da noite, que é o horário que a criança geralmente tem pais, que a criança dorme 8, 8h30, e aí ele esqueceu de ir para a missa de manhã, não sei o que aconteceu, e vai lá e leva a criança 8 da noite. É o caos. É o caos, porque a criança às vezes está cansada de um dia agitado, ela brincou pra caramba durante o dia, ela tá toda ali elétrica, às vezes vai chegando no horário das 6, 7 horas, vai baixando aquele cansaço. A criança, quanto mais cansada ela vai ficando, mais agitada ela fica. E aí o que acontece? Leva-se ela para a missa à noite, ela acaba ficando agoniada e chora mesmo, e dá birra mesmo, e você não consegue conter, e o outro, às vezes, quem tem mais filhos sabe que, às vezes, um maior ali tá, mãe, eu tô com sono, que hora que essa missa vai acabar?
né? O bebê fica agitado, o de 2 anos grita, enfim, vira uma bagunça. Então, evitem horários de sono, de fome, de cansaço das crianças. Então, isso é primordial. O horário, vocês têm que fazer o horário, e a gente tem que entender, depois que a gente é pai e mãe, que a gente não tem muito, vamos dizer, não é muito mais sobre nós, é mais sobre eles, né? Sobre as crianças. Então, assim, às vezes você gostava de ir naquela missa das 7 da manhã no domingo, poxa, eu já ia de manhãzinha, era o frei tal que celebrava, era tão bom. Mas agora você tem filhos e agora a sua realidade é formar os seus filhos na fé. Então, a sua realidade agora é achar um horário que seja benéfico primeiramente para os seus filhos. Se o horário estiver bom para os seus filhos, toda a família vai se beneficiar com isso. Então é preciso entender que precisa achar um horário bom para as crianças, que seja fora de sono e fome. Número 3, vocês estão anotando, né? Número 3, missa não é lugar de lanche e brinquedo. Por que eu falo isso, gente? Porque desde a Clarice, a gente nunca levou lanche. Nunca. Por quê? Porque cria mau hábito. Criança é um negócio muito engraçado, gente. O mau hábito que cria em casa também cria na rua. Então, se a criança vai num horário bom, que ela tomou café, que ela encheu a barriguinha, né? Que tá tudo ok, e você leva, por exemplo, uma criança de 3 anos, você chega lá e ela fala assim, você tem um pão de queijo na boca, ou na bolsa, você tem um pão de queijo na bolsa, a criança vai pedir, então você vai dar. E aí, às vezes, para calar a boca da criança, você dá. Se ela comeu aquela vez o pão de queijo, você pode saber, na próxima missa do domingo ela vai estar querendo pão de queijo de novo, tá? Se você levou peta um dia, no próximo domingo ela também vai querer. Se você levou salgadinho, no próximo domingo, porque ela vai criar o hábito, poxa, todo domingo a mamãe leva um lanche para missa. Então, assim, a gente nunca levou, salvo bebê, tá, gente? Salvo bebê. É diferente, um bebê que precisa mamar, que precisa mamar mamadeira, é outra coisa. Aqui eu tô falando de criança cheia de dente, que já come, tá? Que já come, que toma café em casa, que come de tudo. Criança que você fala assim, ó, espera um pouquinho, você sabe que ela vai conseguir esperar aí 1 hora com fome, tá? Você pode até levar um lanche, leva o lanche, deixa no carro. Quantas vezes, porque pra gente ir pro mosteiro era longe demais. Então eu fazia uma sacolinha com frutas, sabe? Fazia uma sacolinha com frutas, levava, as crianças já sabiam que eu levava, deixava dentro do carro. Quando a gente saía da missa, a gente entrava no carro, estava voltando para casa, já pegava as frutas e distribuía para as crianças. Eles estavam com fome e tudo bem. Gente, para a missa tem que levar água só e as coisas de bebê, né? Fralda, mamadeira, enfim, coisas que precisam usar aí nesse SOS. Mas tirem essa questão da comida. Por quê? Porque se você levar e deixar ele comer dentro da igreja, se você deixar ele comer dentro da igreja, ele vai criar o hábito. E eu falo, criança é assim, gente. Não achem que eles são assim, tipo, não é porque ele tá com fome. Não, gente, às vezes ele não tá com fome. Ele não tá. Mas ele habituou que você leva, então ele já sabe que você tem na bolsa, ele vai pedir. Então ele vai pedir, a criança vai pedir. Isso é assim, eu já vi isso muitas vezes. E quando eu falo disso, não é só baseado na minha vivência, né, na vivência da nossa família. Muitas outras famílias. Então assim, eu já vi família que levava e depois cortou e falou assim, nossa, muito melhor. Eu percebi que não era porque ele queria comer, era porque ele queria se distrair na hora da missa. Não era fome, ele usava a comida ali como uma distração. Então assim, se a criança sabe que levou,
ela vai pedir. Igual o brinquedo. E agora vamos falar do brinquedo. Se você permite que seu filho leve a boneca, a Baby Alive, se você permite que seu filho leve um carrinho, leve o Superman, o que você está falando para o seu filho nesse gesto? Que ok você levar brinquedo para missa, que na cabeça dele ele entende o quê? Ele brinca com brinquedo aonde, gente? Ele brinca com brinquedo na escolinha, com os coleguinhas, com o primo, na casa da vovó, na casa de não sei quem, lá em casa. Eu sempre estou com meus brinquedos e na missa, opa, ok eu estar com meus brinquedos. Então meio que você padroniza o local, entende? Você padroniza o local com os outros locais. Você não fala, você não está falando, olha aqui você pode brincar, você não está falando, mas você deixou ele levar, ele entende que tudo bem brincar ali, tudo bem levar o brinquedo. Como é que você fala assim, a missa é um lugar de silêncio, é um lugar para rezar, mas aí tu pode levar o Superman? Entende? Então assim, é claro que às vezes a criança tem aquele brinquedinho, aquele negocinho que ele gosta, e na hora que ele vai para o carro levando aquele negócio, já vai para a igreja e você falar assim, não, e ele chorar e você pegar e dar, ali você já perdeu, porque ali ele vai pegar e vai levar, e toda vez ele vai entender que na hora que você quiser tirar dele, ele vai dar uma birra, ele vai chorar bastante para você deixar ele levar o brinquedo. Então, se na primeira vez você for pegar o brinquedo e falar assim, ó, na missa não é lugar de brinquedo, e ele chorar, você fala assim, ó, mamãe vai deixar dentro do carro, tá aqui, guardadinho, você até mostra pra ele onde é que você tá deixando, coloca numa sacola, coloca na cadeirinha dele, mostra assim, ó, mamãe tá deixando aqui, e depois da missa você pega. Gente, quando eu falo isso, criança é todo tipo, tá? De bebezinho até grandão. Por quê? Porque eles tomam hábito. Tomam hábito. E é sério. Uma coisa que vocês têm que entender é que é difícil criar um mau hábito e depois consertar lá na frente. Então é muito mais fácil começar do jeito certo, entende? Porque, por exemplo, se você dá, meu filhinho tem 1 ano, então não tem problema ela levar a Baby Alive para a igreja. Só que com 1 ano ela continua levando, e quando você for tentar lá com 2 anos arrancar a Baby Alive ou outro brinquedo dela, ela vai dar uma birra muito maior, porque ela já acostumou com aquele ritmo. E outra, quando você não dá o brinquedo, eles vão indo e eles não sentem falta, gente, eles não sentem falta. E cria na cabecinha deles o quê? A atmosfera que aqui é um lugar diferente. Entende? Quando você... igual a pessoa falou assim, um mordedor é claro que normal, né? Mas assim, eu percebo que nem os bebês precisam desse tipo de artifício, que eles ficam tão envoltos com as pessoas, com o altar e com isso, com aquilo, que não precisa de brinquedo, não precisa dessas distrações. Então assim... evitem, comecem certo, sabe? Comecem de uma forma mais certa, porque depois para consertar com 3 anos, com 4 anos, é bem mais difícil, tá? E elas vão ficando quietinhas, elas vão entendendo que ali na igreja é um lugar diferente. Isso vocês só vão mostrar com atos, tá? Toda vez que vocês levam as crianças para a missa, e que há um comportamento diferente, elas observam tudo. Se o padre ajoelha, se o povo está falando alto, elas observam tudo, gente. Vocês podem notar, os filhos de vocês observam as coisas desde pequenininhos, tá? Então, ficou certo aí na missa, não leva brinquedo, não leva lanche, né? Eu tô falando isso, tô falando como quem pegou do começo está entendendo, como se eu estivesse falando das caixas de Pandora, tá? Então, quando eu tô falando não leva brinquedo, não leva lanche, não é para você não levar, você vai optar por isso aqui ou não. Eu tô falando que nós aqui em casa não levamos de jeito nenhum.
e vieram todos no mesmo ritmo, porque se a gente falhasse com um e permitisse um, teria que permitir para todos os outros, então ninguém leva. E mesmo quando eles levam, fica no carro. Então às vezes tem um ou outro que gosta muito do brinquedo, ele até leva o brinquedo, mas chegando lá o brinquedo fica dentro do carro, ele participa da missa e na volta ele pega o brinquedinho dele e aí pode começar a brincar e tal. Então, tentem colocar isso para vocês, nem lanche, nem brinquedo. Vamos para o quarto. Tornar a missa uma prioridade e se organizar. Quando a gente fala tornar a missa uma prioridade, gente, é que às vezes nós como adultos, a gente sabe que às vezes a gente é muito laxo, sabe, em cumprir as coisas. Estou dizendo nós adultos, tá? Porque as crianças, de certa forma, elas dependem de nós para ir à missa. Então, e nós devemos ficar, de certa forma, cabreiros com a questão de que é cansativo levar crianças. É cansativo. Sabe, nós pais sabemos que tem domingo que a gente queria descansar, tem domingo que a gente queria talvez dormir até mais tarde, tem domingo que talvez a gente queria ficar mais de boa, mas tem aquela função, né? E tem domingos que a gente é convidado a certas coisas, a ir pro clube, a ir pra fazenda, a ir pra festinha não sei aonde, almoçar não sei aonde. Então, assim, surgem os compromissos e é bom que se tenha compromissos. É bom que as crianças saiam com vocês. As crianças gostam de sair, as crianças gostam dessa interação. O que não pode acontecer é a gente sublimar a missa, por exemplo, pegar e falar assim, não, então a gente vai para o churrasco à tarde na fazenda tal. Então a gente não vai para a missa hoje, para a gente ir cedo, para a gente pegar o lugar e a gente não vai para a missa hoje e no domingo que vem a gente vai. Gente, criança é um negócio assim, ó, elas vão pegando, as pequenas falhas da gente elas vão pegando, entende? Principalmente as que já estão crescendo e ficando maiorzinhas. Nós vamos entender, não é? Mas papai fala que a missa, mamãe fala que a missa é tão importante, mas hoje tinha churrasco e papai e mamãe falou que a gente não ia para a missa. Talvez a criança nunca te fale isso, mas ela pensa, tá? Criança, ela questiona as condutas. Então a criança, quando você fala uma coisa e você age diferente do que você falou, ela começa a questionar suas condutas, e principalmente quando estão ficando grandinhos, tá? Então, assim, você viajou, vamos botar aí, você foi para Caldas Novas, eu sempre falo Caldas Novas porque é aqui do Goiás, tá, gente? Então, Goiás, aqui todo mundo vai para Caldas Novas. Você foi para Caldas Novas, levou os meninos e vai passar um fim de semana em Caldas Novas. Então, tu tá lá sexta, sábado e vai ficar até o domingo à tarde. E no domingo você fala, não, vamos aproveitar as piscinas, né? Já acorda cedo, já vai para as piscinas, ninguém nem lembra de mim, ninguém nem liga. Então, assim, querendo ou não, se os seus filhos já são grandinhos, eles vão observar aquilo. Diferente de você falar assim, ó, fui para Caldas Novas, já pesquisei a igreja, já sei que a igreja é perto do hotel onde que a gente vai ficar. E aí o que acontece? Você fica sexta, sábado, ó, domingo nós vamos na missa tal hora, em tal igreja, já arruma todo mundo bonitinho, nós vamos para a missa, quando chegar nós tira as roupas e vamos lá para as piscinas, para as coisas. Então, assim, você entendeu que você deu prioridade àquilo que é prioridade? Você entendeu que você colocou ordem nas coisas? Quer dizer, embora nós tenhamos uma cascata, aí vamos dizer, de compromissos, existe algo que é prioridade. Existe algo que precisa ser feito, que é a Santa Missa. Precisa-se participar da Santa Missa e depois as outras coisas. Então, quando você cria essa prioridade, é como que eu acredito que a maioria dos pais de famílias numerosas, isso é muita realidade aqui em casa, o domingo da gente, ele tem um centro, que é a missa.
tudo que vai acontecer no domingo, ele tem o seu pilar na Santa Missa. Então, se nós vamos almoçar na casa de alguém, se nós vamos sair para um parque, se nós vamos para uma fazenda, se nós vamos ter um almoço aqui em casa, se nós vamos receber visitas, enfim, todo esse resto vai girar em torno de e a missa, nós vamos aonde? Nós vamos aonde na missa? Que horas? Temos que fazer aqui uma logística para que a missa, primeiramente, e depois todas as outras coisas. Então, assim, tenham isso na mente de vocês. Então, aqui, ó, esse quarto tópico é como se ele juntasse ali com um. Para você ter constância, para você ter frequência, você precisa priorizar a Santa Missa. Se a Santa Missa for prioridade na vida do pai e da mãe, as crianças terão frequência e constância na Santa Missa. Porque eles farão questão de, em qualquer lugar que estejam, se não há motivo grave, eles não vão faltar à Santa Missa. Então, isso é algo muito importante, essa prioridade que se dá ao mistério. Então, número 5, vocês estão anotando? 5. Chegue cedo e se sente nos primeiros bancos. Gente, isso aqui é vida. É sério. Que eu e o Walter, antigamente, a gente chegava e por causa daquele medinho de pai e mãe tem um medo, eu vou falar para vocês qual é o medo que a gente tem. A gente tem medo de incomodar as outras pessoas. A gente tem, não é medo, gente, é receio. A palavra certa é receio, tá? A gente tem receio de incomodar as outras pessoas. A gente tem receio que ficam olhando pra gente. A gente tem receio que as crianças dêem uma birra, assim, daquelas homéricas e a gente passe mal vergonha. Então, assim, a gente tem receio dos olhares, dos julgamentos, das críticas. E principalmente se a gente tem um filho que é mais custoso, a gente tem muito receio. Então, meio que a gente vai e quer meio que ir tipo o Batman, né? Meio que ficar ali bem invisível ali, sabe? Só no finalzinho ali dos bancos, bem pertinho da porta, para qualquer coisa a gente, ó, dá o vazare, né? Só que essa questão de ficar nas partes muito de trás da igreja, muito traseiras, né? De ficar muito atrás da igreja, eu queria que vocês se colocassem agora um pouco no lugar da criança. Você como adulto, quando você está no banco traseiro da igreja, lá de trás você consegue ver o presbitério, não consegue? Você consegue, assim, mesmo que você veja umas cabeças e tal, mas você consegue ver o padre, que ele está um pouco acima do povo, você consegue ver ele, você consegue escutar o que ele está falando e você já tem essa certa atenção. Agora, se coloca aí de joelho, tenta imaginar essa posição de joelho e todo mundo em pé na sua frente, a igreja inteira assim, ó, várias pessoas em pé, até lá no começo dos bancos. Imagina você, a missa inteira de joelhos, eu tô falando de joelhos só para você ficar na altura da criança, tá? E aí você fica na altura da criança, o que a criança vê? Esse tanto de gente de joelho, ela vai ver que um monte de costa, um monte de gente, mas ela não vai ver o altar, ela não vai ver o padre, ela não vai ver as coisas da missa, ela só vai escutar às vezes o padre falando no microfone e às vezes o som não fica tão audível e aí ela não vai entender direito, então ela escuta não sei o que, o evangelho, babá. Então ela está escutando um monte de coisa que ela nem entende, principalmente se é uma criança pequena, vendo aquele monte de gente em pé na frente dela, ou seja, ela não vê nada, ela não entende direito o que as pessoas estão falando e ela tem que, tipo, ficar quietinha, de bico calado naquele lugar ali. Então, se coloquem na situação das crianças nesse momento. E aí você pode falar assim para mim, Tati, eu posso colocar no colo. Beleza, quem tem 2 filhos, a mãe pega um, o pai pega um, coloca aqui no colo e ó, ok, dá para participar da missa, eles vão ficar altos, vão ver a igreja, vão ver o padre lá, né? Vão ficar olhando as pessoas, vão ficar super quietos. Mas aqui tem 3, 4, 5. Como é que coloca todo mundo no colo para eles verem? Não dá, né, gente? Então, tentem ter essa questão de antecipar para ir à missa,
para chegar um pouco mais cedo e sentar nos primeiros bancos, né? Nos primeiros bancos. Quando eu digo primeiros bancos, não precisa ser que vocês sentem lá em cima no primeiro, não, tá? A gente aqui em casa, a gente faz isso. A gente senta geralmente primeiro, segundo. Mas assim, sentem nos primeiros, primeiro, segundo, terceiro, para a criança ter o quê? A criança, ela tem uma visão. Ela vê o altar, ela vê o padre lavando a mão, ela vê como que o padre mexe no cálice, ela vê como é que ele pega as coisas, né, com aquele respeito. Ela vai olhando o leitor que saiu, o outro que vem rezar o salmo, ela olha a ministra que vem ajudar. Então, a criança, ela vai olhar o que acontece no presbitério nesse momento. Ela vai ter a visão para ela. Ela não vai estar só vendo gente, um monte de costa na frente dela, escutando um som que ela não entende. Então, se vocês colocarem as crianças de vocês um pouco mais à frente, vocês vão ver que até o comportamento dessas crianças muda. E eu já fiz isso, já teve missa aqui, de tempo para cá, a gente teve missa que não conseguiu chegar com antecedência e ficou lá no fundo. E eu e o Walter, nós vimos como que nossas crianças se comportaram diferente de quando a gente ia e senta lá na frente. E eram as mesmas crianças, os mesmos pais, as mesmas, vamos dizer, os mesmos comandos, os mesmos, né, as mesmas observações. E as crianças se comportavam totalmente diferente. Então, assim, a gente via que isso influencia de certa forma. A criança vê o que está acontecendo e influencia. Então, assim, chegar um pouco mais cedo, gente, priorize, quando eu falo priorizar a Santa Missa, chegar mais cedo, é que tem uma antecedência de 10 a 15 minutos. Não saiam de casa assim esbaforido, catando a criança, catando a bolsa, brigando com o menino, bora menino, não sei o que, para chegar na igreja assim esbaforido, já com o padre meio que na procissão de entrada lá, para você chegar e sair arrastando o menino, achar um lugar, sabe, aquela coisa meio descompassada. Então, assim, tenham essa questão da antecedência, né? E quando eu tô falando da questão da frente, vocês estão meio que se sentindo incomodados, eu também me sinto incomodada de sentar na frente. E eu acredito que meu marido também. Não é? Principalmente, eu vou partilhar aqui, principalmente a gente com 7 crianças, sentar na frente, a gente sabe que todo mundo vai olhar. Mas eu e o Walter, a gente não pensa nem em mim, nem nele. A gente pensa no Bernardo, na Catarina, na Bárbara, na Laura, na Tereza. A gente pensa neles. Então, por eles, a gente faz isso. Porque uma coisa é eu não querer me confrontar, né? De falar assim, eu vou pra frente e vai que acontece uma birra, você pega a criança, você sai, você vai lá para trás, o outro pai fica com os outros. Já aconteceu isso com a gente. Mas as outras crianças estão ali participando, olhando. Então, assim, quando eu tô tocando nesse assunto, eu não tô falando isso por vocês, pais, não. Eu tô falando isso por causa das crianças. E justamente isso que a Shirley está falando aí. Parece que quando a gente vai para frente, parece que a gente quer ser o bonzão da igreja, né? Nem é, gente. É sério. Para mim, se eu pudesse, sentava lá no meio, lá bem no meio do povão, assim, para ninguém nem ficar olhando. Mas assim, eu vejo que há diferença no comportamento das crianças. Senta lá no meio e vê um monte de gente na frente, elas não conseguem ver. Elas vão ficar agitadas, vão ficar olhando o coleguinha do lado, vão ficar olhando o outro, vão ficar... Então, assim, tentem fazer isso, experimentem. Aí, vamos lá. 6. Estão anotando? Incentivar o interesse dos seus filhos. Quando a gente fala em incentivar o interesse dos filhos, né, com relação à missa, isso casa com o item 5.
Quando você fala incentivar o interesse, você tem que meio que mostrar para ele as coisas da igreja. Então, você chega cedo, tem a imagem de Nossa Senhora, você fala, ó, aquela lá é mãe de Jesus, né? Você fala isso com um filho, com o outro, você vai catequizando. Cada filho você vai ver que dá para ir falando uma coisa com cada filho. Então você vai falar, aí ele vai olhar o altar, você fala, o altar, ó, aquela lá é uma toalha do altar, aquele lá são os vasos sagrados, aquele lá é o missal que o padre usa para ler as coisas da missa. Então assim, se a criança ela consegue ver, você consegue criar nela o interesse pelas coisas da igreja, né? Se a criança ela tá vendo o que o padre fez, mãe, por que o padre lavou a mão antes de pegar em Jesus? Você consegue falar para ela o porquê? Porque ela viu, ela vai ter o interesse de te perguntar, vocês vão poder conversar sobre isso. A Clarice mesmo, a gente participa da missa, ela fica ligada em tudo. No dia que a gente participou da missa que tinha um bispo, a primeira coisa que ela veio me perguntar, por que ele está usando aquele chapéu assim? O que é aquilo? Como é o nome daquele chapéu? Então assim, por que ele usa aquele negocinho aqui, depois ele tira aquele chapéu assim e fica com aquele negocinho aqui? Como é o nome daquele negocinho? Então você vai pegar e você vai falar, olha, o grande é a mitra, o pequeno chama solidel, e aí você vai, né? Como que isso é benéfico para as crianças, criar esse interesse? E aí quando se fala em interesse, gente, não quer dizer que suas crianças elas vão chegar e vão ficar estáticas na missa, vão ficar igual um robozinho, ótimo comportamento, elas não vão ficar igual um robozinho nunca. Elas vão perguntar, elas vão falar, às vezes ela fala, mãe, não sei o que, vai cochichar. Então vai acontecer essas coisas, né? E a criança, ela vai perguntar, mãe, tá acabando? Mãe, tá acabando? Quem aqui nunca viveu isso? De a mãe pegar e falar assim, tá acabando, tá acabando. A criança ficar perguntando. Então, como é que cria esse interesse? Esse interesse também se cria em casa. Em casa vocês falam as coisas de Deus? Vocês rezam? É preciso colocar na rotina da família essa questão da oração. Porque como é que a criança vai entender que a oração tem começo, meio e fim se ela não reza em casa? Por exemplo, vamos colocar aí o terço. A criança ela reza o credo, depois primeiro, segundo mistério, e aí ela vai para Salve Rainha. Conforme ela vai fazendo isso com frequência, ela vai entendendo que eu rezei o credo, já estamos no terceiro mistério, Salve Rainha está acabando. Então ela começa a entender que o terço ele vai durar em 20, 25 minutos, ele vai ter uma sequência. E daí ela vai ficando espertinha a ponto de saber que a missa também tem uma sequência. E aí que sequência? Ai, teve o ato penitencial, glória, leitura, ofertório, tem que dar o dinheiro. Depois da parte do dinheiro, vem a parte de Jesus. Já está perto de ir embora. Ela vai criando isso na cabecinha dela, gente. Ela vai criando essa sequência, tá? Ok, deu para entender essa coisa? Então, oração em casa. Eu queria tocar num ponto aqui da oração em casa, porque assim, tem gente que quando se fala em oração em casa, acha que a casa tem que ser tipo um mosteiro. E na verdade não é, gente. Vocês sabem que eu e meu marido, nós vivemos a vida religiosa, né? E a gente costuma até brincar que aqui em casa ele é o abade, eu sou a madre superiora e nós temos o nosso mosteirinho. Mas nós não temos uma vida de mosteiro. Então vocês não são pais de monges e monjas. Suas crianças não têm que viver rezando, tá? Criança não precisa viver rezando. Então assim, são orações rápidas, curtas, com piedade. Vocês podem ter Jesus o tempo todo em casa, falar de Deus, mas que não obriguem as crianças a ficarem num ritmo muito frenético de orações. E eu tô falando isso com conhecimento de causa. Se vocês pegarem a maioria dos santos, né? Eles falam que com crianças tem que ir com mais docilidade, mais devagar, que a criança ela vai tomando o hábito e o amor conforme o exemplo dos pais e não com imposição, tá?
Então eu vou ler aqui uma frase de São José Maria Escrivá, que vocês vão entender muito o que ele fala com o que eu estou falando. Ó, desde pequenos, você os vai soltando, vai fazendo-os raciocinar. Não os obrigue a fazer muitas coisas de piedade. Umas orações breves que você, mamãe, saiba dizer e as crianças saibam repetir. E se um dia eles se esquecem e chamam dizendo: mamãe, eu não sei o que dizer a Nossa Senhora, você vai lá e diga o que eles têm de dizer. Eles já sabem, mas gostam de rezar com a mamãe e outras vezes com o papai. E quando já são maiores, você os vai soltando pouco a pouco, que eles saibam bem quais são as suas obrigações. Mas você não vai coagi-los com nada, mais do que com bom exemplo, com um conselho oportuno. As mães são sempre oportunas. E com um olhar de carinho, um olhar seu vale mais do que 100 impropérios. Olhar de carinho. Então, fecha aspas aqui, São José Maria Escrivá fala. Então, para criar esse ambiente de interesse pela oração, é o olhar de carinho, né? Até o jeito que às vezes eu chamo a atenção das crianças na missa, o Walter também. Às vezes a Catarina começa a querer brincar com a Bárbara, querer conversar. O que eu faço? Eu cato uma aqui, trago e sento ela perto de mim. E quando eu sento, eu fico fazendo cafuné ou mexendo no rosto de uma delas um pouquinho, para ela entender que eu estou ali fazendo um carinho nela. E é como que se naquele carinho eu pedisse: não preciso falar, você está na missa. E ali ela já dá uma baixada na possível euforia aí que estava vindo. Então, assim, até essa questão da correção, a gente tem que saber, tem que ter uma certa delicadeza com as crianças, para a gente não ficar com uma coisa muito contundente, assim, muito rigorosa, e acabar por criar uma ojeriza das crianças ao que é sagrado, ao que é de Deus. Porque quando a gente coloca muito contundente, só briga, só vai para a missa brigando, só vai para a missa falando, as crianças não ficam quietas, que não sei o que, só vai para a missa desse jeito. Qual o cenário que a criança está criando daquela situação? Que a missa é um lugar que ela tem que, tipo, amarrada, que a mãe vai brigando, que o pai vai brigando, que é sempre na base do grito, na base da correria. Então, assim, é essa questão dessa docilidade, de saber até como é que corrige. Às vezes com um você vai ficando ser mais firme, com o outro você vai precisar ser mais delicada, ter um olhar de mais ternura. E aí isso parte de conhecer seus filhos. Você vai ter que conhecer cada criança e saber o que você tem que aplicar com cada um, né? Um às vezes é docilidade, o outro às vezes precisa ser um pouco mais firme. E aí você vai conduzindo, né? Vamos para o próximo tópico. Deu para entender direitinho, né? As orações antes das refeições, oração antes de dormir, um terço. Então, cria esse interesse das crianças pela oração, e aí eles vão aprender que oração tem começo, meio e fim, e aí eles vão aprendendo a ter essa mesmo olhar diante da missa, que ela tem começo, meio e fim. E aí vamos para o sétimo, amamentar na igreja. Eu nem precisaria falar disso, mas como eu falei da questão dos lanches, né, lá no tópico 2, falei do lanche, e para vocês não generalizarem isso de uma forma de falar assim, vou levar meu bebê para a igreja, a Tati falou que não é para a gente dar comida para criança, então vai mamar só depois da missa. Gente, não é isso. O bebê, ele precisa mamar. O bebê, ele não entende que ele tem que esperar 1 hora. Tá? O bebê é diferente. O bebê, vamos dizer assim, tem toda uma questão mais especial para o bebê.
Então, se você precisa amamentar na igreja, você amamente, né? E aí nós vamos falar aqui da particularidade de cada mulher. Tem mulher que é mais tímida, tem mulher que se sente desconfortável de amamentar no banco. Então ela vai para uma salinha, você procura uma salinha e senta lá e dá o mamar. Tem outras mulheres que não, que para ela tá tudo bem você amamentar lá no banco. Então dá o mamar para a criança, né? Cobre com um paninho, seja lá como você queira, que não quer chamar atenção e tal. Mas a criança chorou, o bebê chorou e você sabe que ele está com fome, dê o mamar, tá? E não fique com o escrúpulo de achar que se eu sair da missa, se eu for amamentar meu filho, eu vou perder. E tá na hora do ofertório, será que eu vou poder vir comungar? Você vai sim, é como se você estivesse lá, porque você está cumprindo a sua função de mãe. Você está cumprindo a sua função de mãe quando você está fazendo isso. Então assim, se precisa dar um mamar, dê o mamar. Tá? Então é um tópico que eu ia falar bem rapidamente, só para não ficar solto e vocês não ficarem pensando, tipo, a Tati falou que não é para dar comida para as crianças e depois sair falando assim que eu sou uma bruxa má que falou para vocês não dar comida para o filho de vocês, e não é isso, tá? Então amamentem as crianças, dê a mamadeira se a criança toma mamadeira, enfim, criança, né? Você sabe, bebê precisa de uma atenção especial. 8. Domingo é um dia especial. Antigamente, algo que hoje em dia não é tão cultivado, mas antigamente o domingo era um dia muito especial para as famílias. Todo mundo sabia que tinha que se ir à missa e havia toda uma questão, né? As famílias antigamente quase não passeavam tanto, elas mais se reuniam, né? E ia-se para a missa, então tinha aquela, como se o único passeio, vamos dizer assim, fosse a Santa Missa, né? Então havia esse ir à Santa Missa e depois aquela reunião do almoço em família, né, da questão das famílias se juntarem. Então, comecem a criar esse hábito na vida de vocês, a recuperar esse hábito de colocar o domingo, o dia do Senhor, como um dia especial. As crianças, elas têm que... Sabe aquela alegria de quando é domingo? Eu não sei se quando vocês eram crianças, vocês tinham isso no coração, de quando a mãe falava assim, hoje é sábado, e você sabia que amanhã ia ser domingo, chega o seu coração ficava alegre, porque de certa forma se sabia que no domingo ia ter alguma coisa diferente. O domingo ia ter alguma coisa diferente. Eu mesma, eu sabia que a gente ia para casa da minha avó, ia ver minha avó, ia ver os primos, ia brincar. Então assim, é muito de uma intencionalidade muito grande dos pais recuperarem isso, de fazer o domingo um dia especial para as crianças. Então, se vocês puderem, né, fazer uma comida diferente, ou levar as crianças depois da missa, às vezes num parquinho, ou num lugar arborizado, ou na casa de um parente, né? Não cria um ambiente dominical de que vai para a missa e o dia de domingo meio que pareça o dia da semana, tá? Tenta não deixar o domingo engessado, como se for, não deixa o domingo engessado como se fosse uma segunda-feira, como se fosse uma quarta-feira, sabe? Coloca um pouquinho mais de atenção nesse domingo de vocês. Tenha a intenção de fazer o domingo dos seus filhos feliz.
Isso é muito sério, gente. Isso vai ser para a vida deles. Eles vão ter essas lembranças, ó. Com 40 anos eles vão estar lembrando o que faziam no domingo. Principalmente se tem determinadas coisas que vocês fazem só domingo. Eu tenho lembranças assim do domingo que era sempre daquele jeito que até hoje, se eu sinto determinado cheiro, determinado gosto, determinada coisa que fazia só naquela época quando era domingo na casa da minha avó, eu ainda me lembro. Então, assim, tentem colocar o dia do Senhor. O dia do Senhor é aquele dia mais alegre, aquele dia que a gente vai à missa, é o dia em família. É o dia que, como eu sou feliz no domingo. O Bernardo tem uma mania de dizer assim, hoje foi um dia bom. Né? Então, tenha um almoço gostoso, uma sobremesa, uma coisinha feita especialmente para as crianças, talvez um filme em família. Eu não sei como que vocês vão fazer. O que eu estou dando são ideias, sabe? Ideias para que vocês resgatem algo que vocês façam do domingo um dia diferente dos outros. Então, além da missa, façam algo, porque as crianças elas são muito sensíveis. E quando eu digo sensíveis é que os 5 sentidos falam muito na questão da educação infantil. Então, paladar, olfato, visão, tato, sabe? Então, coloquem isso na vida de vocês, né? De criar memórias de um domingo feliz. E isso vai durar assim até quando seus filhos ficarem grandes. E quando a gente fala do domingo dia especial, aqui a gente tem muito uma coisa assim que é da nossa família. Roupa, as crianças têm roupa de ir para a missa, então elas têm os vestidos que elas sabem que são específicos de ir para a missa. O Bernardo tem as roupas que ele sabe que é roupa de missa. Então eles sabem que aquelas roupas, quando vestem aquelas roupas, talvez você nem precisa anunciar que a gente está indo para a missa. Só o fato de você vestir e estar arrumando as crianças, até a Tereza, que tem 1 ano e 8 meses, ela sabe que a gente vai sair e que na cabecinha dela parece que já entende que vai para a missa, por causa da veste. E quando você veste uma roupinha melhor, a melhor roupa que você tem, é como se você estivesse ensinando para a criança que ela não está indo para qualquer lugar. Ela está indo para o melhor lugar. Ela está indo para um lugar muito especial. E quando eu falo de melhor roupa, eu não estou falando de roupa nova não, gente. Eu estou falando de vocês pegarem as roupas no guarda-roupa de vocês e separarem aquela que é a mais bonitinha, vamos dizer assim. E separar aquela roupa para a criança, que ela se sente mais linda e falar assim, essa roupa aqui eu vou para a igreja, eu vou ver Jesus. Até os antigamente, porque antigamente não se tinha acesso a roupas do jeito que a gente tem hoje. Hoje a gente tem acesso há muitas roupas, né? Às vezes a gente tem 4, 5, 6 vestidos dentro do guarda-roupa, criança também tem. Mas antigamente as pessoas tinham roupas de trabalho, várias, e tinham 1 ou 2 peças que eram as melhorzinhas. E essas roupas elas ficavam guardadas geralmente para ir para a missa ou para ir para um evento importante. Então até se falava a roupa de ver Deus. Então, assim, resgatem isso. Eu sei que a gente hoje tem poder aquisitivo para ter 5, 7 vestidos. Mas, assim, resgatem isso de falar assim, olha, essa roupa aqui é roupa de ir para a igreja. Então, assim, a criança ela vai entender que com aquela roupa ela vai ver Deus. É o melhor que ela tem, ela vai estar usando para ir ver Deus. Por que quando a gente vai para um casamento... E vamos botar aí, a gente vai para o casamento, a gente não aluga roupa, a gente vai com a melhor roupa, vai bonito, né? Então vai para a missa, vá bonito também, separa a melhor roupa, separa o cuidado. Eu lembro que São José Maria Escrivá dizia que numa época que o pai dele perdeu o comércio e eles tinham ficado muito pobres, né?
eles ficaram muito pobres e aí eles tinham separado essa roupa de ir para a missa, né? E ele falava que na época eles tinham perfume, só que a mãe deles não usavam perfume todos os dias, o perfume ficava guardado. E aí a mãe dele só usava o perfume no dia de ir para a missa, porque não tinha dinheiro para ficar comprando perfume. Então usava o perfume para ele ver Jesus. E eu comecei a, gente, deixa eu fazer isso aqui. Eu pegava os perfumes, eu pego os perfumes e aí quando é domingo eu vou lá e coloco o perfume nas crianças. Porque isso cria lembranças. Você vê qual a idade de São José Maria para ele estar falando isso, 40, 50 anos. Depois ele está falando de coisas quando ele tinha 5, 6, 7. Então, assim, tenham essas delicadezas, sabe? De mostrar para crianças em atos, em coisas práticas, algo que ela vai ter um entendimento muito maior do que se você ficar falando, ó, na igreja é assim, na igreja é assim. Às vezes só a ação elas já vão entender. Opa, minha melhor roupa para ir ver quem mais importa, que Jesus, a pessoa mais especial que eu tenho que ver. Então, a melhor roupa. 9, essa aqui é polêmica, hein? Evitar missa de criança. Gente, vocês já foram em missa de criança? Eu já fui. Então, é meio problemático. É um assunto meio problemático. Porque assim, o que acontece na missa de criança? Eu não sei o que acontece na missa de criança, que os pais, por saberem que é uma missa de criança, parece que eles já vão com um espírito mais meio que descansado. Não, a missa aqui é para eles, então a gente tem que ir mais de boa, entendeu? Dá para ficar mais tranquilo, porque, né, são crianças, então vai aquele monte de criança. Tem gente que leva brinquedo, criança que leva brinquedo, salgadinho, a peta rolando, o suco. Tem padre que ainda senta lá no chão do presbitério, chama os meninos pro presbitério depois de proclamar o evangelho, e vai falar homilia lá com o microfone, e passa o microfone para os meninos dizer o que achou. E quando não tem uns catequistas, né, que ainda botam uma cabana lá, faz o teatro, traz uns fantoches. Então, assim, eu tô falando que eu já vi, tá? Eu já vi com esses olhos que a terra há de comer. Então, assim, cria-se um ambiente assim. Vamos colocar aí, como é que você vai falar para a criança que a missa é um lugar de respeito, que é um lugar de oração, que é um lugar de silêncio, se na hora que ela vai para a igreja, ela encontra o mesmo ambiente que ela encontra no parquinho, na escola, na festinha? Pô, na festinha do priminho dela tem fantoche, tem palhaço, tem gente que senta e conta história, né? Tem essa interação lúdica. Na escolinha não tem fantoche, não tem história, não tem aquelas coisas assim, ó, bem... Então, o que acontece? Se a criança ela vai crescendo nesse ambiente, como é que você vai entender, vai fazer ela entender que missa é um lugar que você vai para rezar, para silenciar, para estar com Deus, que é um lugar de respeito? Se vira essa badalação toda... Se até o padre, vamos dizer, ele baixa um certo nível aí, vamos colocar aí, falando de uma maneira mais lúdica. Tem padre que até faz umas vozinhas, né? E não sei o quê, e nenenê. Então, assim, como é que você vai depois pegar uma criança que viveu aí até 4, 5 anos, 6 anos na missa, e você vai começar a dizer para aquela criança que missa é lugar de oração, que é silêncio. Tem gente aí falando que distribui pão de queijo, né? A criança não comungou, né? Porque é criança. Então a gente distribui aí uns pão de queijo. E aí como é que você vai, tipo, tirar da cabeça da criança que aquele pão de queijo não é a mesma coisa do corpo de Cristo? Que você entende que a criança, ela mistura essas coisas. A criança, ela mistura essas coisas. Então, para a criança, se ela vê o fantoche dentro da igreja, é como se a igreja fosse tipo igual a escolinha, igual a festinha, entendeu?
Não tem como você separar, não tem como você mostrar o sagrado, como você mostrar o silêncio. Se você está levando ela para um lugar onde ela tem vários coleguinhas, vai ser muito mais difícil dela ficar quieta. Ela vai ver outras crianças, um monte de crianças com brinquedo. Como é que você vai falar assim, filho, brinquedo na missa não pode, sendo que toda a atmosfera dentro da igreja vai estar cheia de brinquedo. Sendo que você falar assim, ó, filho, espera um pouquinho para você comer, tem comida no carro, quando a gente sair você come. E o coleguinha da frente tá lá comendo peta, bebendo suco, tomando iogurte. E a criança tá lá olhando, vidrada. Então assim, são coisas que não condiz. E aí vamos, 10, celular para criança. Eu nem precisava estar falando isso, mas eu vou falar, né? Gente, pelo amor de Deus, não dê celular para o filho de vocês. Eu nem vou entrar aqui no mérito de em casa, porque eu não sou pai nem mãe de ninguém, então cada um que se vire com os seus filhos. Mas pelo menos na missa, gente, não deixa a criança passar o horário da missa no celular, vendo, sei lá, a galinha pintadinha, vendo Bob Zoom, vendo o que seja. Até se for desenho bíblico, não deixa a criança ficar no celular. Se você deixa ela criar esse vício, toda a missa ele vai querer o celular. Toda a missa ele vai falar, oba, vamos pra missa. Chegar lá, vou pegar o celular da mamãe, vou passar a missa inteira com o celular. E eu tô falando aqui de uma coisa que vocês falam, mãe, não tem pai que dá celular para filho, não. Tem. Tem e eu já vi. Eu já vi e não foi nada legal. Assim, a criança deu uma birra homérica dentro da igreja, porque o pai foi tirar o celular, gritou alto, saiu correndo, entendeu? Então, assim, tenham essa percepção, não dá o celular. Se der a primeira vez, depois para tirar é difícil. Então, não dê celular para as crianças, elas vão criar um péssimo hábito e nunca elas vão querer prestar atenção. Na missa elas vão querer ficar no celular, no tablet, enfim. Então não dê celular na missa. No livro vai ter um capítulo só sobre isso, vai estar mais especificado lá. Então vamos para o 11. Durante a missa, lugar de criança na igreja. Isso é óbvio, né, gente? Mas parece que não. O pessoal inventou uns tempos aí, e tem igreja que ainda tem, a questão da salinha. Quem já viu a salinha? Não é possível que só eu vi isso. Então, assim, vamos lá. Tem a missa, aí na igreja, na paróquia, se consegue uma salinha onde tem umas tias lá, catequistas, sei lá o quê. E essas tias elas vão ficar com as crianças enquanto os pais participam da missa. E lá essas tias, elas vão catequizar os filhos de vocês, elas vão falar da missa de uma maneira mais, né, mais divertida, né? Ela vai falar de uma maneira mais lúdica, ela vai brincar, ela vai até às vezes fazer uma encenação da missa, né? Então, essas salinhas, o que acontece? Elas vão simular o que é a missa para ensinar o teu filho o que é a missa, sendo que para ele aprender o que é a missa, ele devia estar dentro da missa. Como é que você vai ensinar o seu filho que ele tem que viver oração, silêncio e participar da missa, sendo que na hora que você vai para a missa, você fala, tchau filho, vai lá ficar com a tia enquanto o papai e a mamãe participam da missa bem. A primazia da educação dos filhos, principalmente a educação religiosa, ela é dos pais. Se teu filho tem 2, 3, 4, 5, a primazia da educação religiosa dessa criança não é da tia da catequese, é sua, é dos pais. Por quê? Porque é uma responsabilidade que você e seu esposo prometeram no altar. Não foi só de receber os filhos que Deus mandar. A promessa não é só essa. A promessa é receber os filhos que Deus mandar e educá-los na fé. Existe uma outra coisa aí.
Então, cada vez que você se exime dessa educação, você fala assim, ó, eu já tô cansado, eu queria ir tanto para a missa e participar bem da Santa Missa, eu vou deixar a criança com a avó e vou para a missa para eu poder comungar, né, de uma maneira mais assim interiorizada, né, poder rezar mais, poder prestar atenção no evangelho, na homilia, deixar com a avó, ou então vou deixar na salinha lá das crianças. Gente, presta atenção, tá tudo errado, tá tudo errado. A criança está lá aprendendo de uma maneira lúdica a imitação da missa e a missa de verdade está acontecendo lá dentro da igreja e ela não está lá participando. Ela não está participando da verdade e está participando de uma mentira lá na salinha, que às vezes até os catequistas fazem lá um simulacro de missa para poder ensinar eles como é que tem que responder, como é que tem que ficar, sendo que eles poderiam estar vivendo isso de verdade dentro da igreja, aprender fazendo. E aí você tira o seu filho dessa questão de ir vivendo a missa desde pequenininho, para poder ele estar na salinha e quando ele estiver maiorzinho você resgata ele da salinha e traz para a igreja. E aí não vai ser tão divertido como era na salinha, e aí como é que vai ficar? Então se fujam das salinhas. Outro ponto, criança da birra, gente, criança da birra mesmo. 2 anos a 3 anos é a idade assim do BO que acontece, da birra, Laura da birra, Tereza da birra, toda criança da birra. Se a criança deu uma birra muito grande, você sabe que está atrapalhando a celebração, está atrapalhando ali o padre, enfim, tá atrapalhando, você pega a criança e você sai. Só que não caiam na cilada, e eu vou falar para vocês, cilada. Levar a criança, sair, tiver um jardim lá fora na igreja, você botá-la no chão e ficar lá passeando com ela dentro, lá fora. Você fizer isso, só precisa fazer isso um domingo. Na hora que você fizer isso um domingo, no próximo domingo ela vai pedir de novo, no próximo, pedir é o que eu falo, ela vai dar birra de novo para ir lá para fora. No outro domingo ela vai dar birra de novo e no outro dar birra de novo. Sabe por que ela vai entender? Se eu gritar, o papai me leva lá para fora e fica comigo lá fora. Então, o que é correto fazer? Lógico que você não vai deixar a criança gritando lá dentro da igreja e você vai ficar lá tentando conter ela e passando vergonha, aquela situação. Você não vai ficar. Você vai pegar e vai se retirar. Vai sair, às vezes vai precisar ir lá, dar uma água para a criança e tal. Claro que você vai precisar ali consertar aquela situação da birra. Mas você faz isso e rapidamente você retorna pro lugar. Não caiam na cilada de ficar andando com ela lá fora para ela arejar. Não, aí ela fica quietinha, eu fico com ela lá fora enquanto a mãe fica lá com o outro. Então assim, ela vai arejar tanto essa criança, ela vai ficar tão arejada que todo domingo ela vai querer arejar. Entendeu? Todo domingo a criança vai querer arejar. E eu sei disso porque eu vivi isso. A Bárbara era bem custosa na igreja. Então a gente sentava no banco, a Bárbara tinha uma mania de fazer assim, ó. E ela queria gritar alto, sabe? E eu pegava ela aqui, saía e ia lá pro fundo da igreja. E aí levava ela para o fundo da igreja, começava a mostrar a janela, mostrava a pilastra, mostrava o botão da camisa e ia, né? E aí ela se acalmava. Beleza. Ficava eu no fundo da igreja, em pé, grávida da Laura já, a missa todinha com a Bárbara no colo, a Bárbara com 3 anos. Eu segurando a Bárbara no colo, a missa todinha, para ela não dar os BO dela. E aí, o que acontecia? Toda vez que eu sentava, a Bárbara pegava e fazia a mesma coisa. E aquilo foi acontecendo uns 3 meses. Quando eu olhei que eu estava passando uns 3 meses, que eu só ia e ficava no fundo da igreja, e toda vez a Bárbara, mal eu sentava no banco da frente, a Bárbara fazia essa mesma situação, para me levar lá para o fundo da igreja, para ela ficar olhando as janelas, a pilastra e eu distraindo ela. O que aconteceu? Eu entendi que ela tinha criado um mau hábito. Eu falei, peraí que ela tá querendo me vencer com esse grito dela.
Quando foi um dia eu cheguei, eu falei com ela olhando dentro do olho dela, eu falei, hoje se você gritar, você vai ficar gritando no lugar que você tiver. Ela já tinha 3 anos, eu já sabia que ela tinha pleno entendimento do que eu estava falando. Então eu dei uma ordem firme, falei firme e falei, eu não vou sair de lá. E aí peguei e fui. E ela começou, eu só falei no ouvido dela, se você fizer mais uma vez, quando a gente sair você vai apanhar. Por quê? Porque eu já tinha corrigido várias vezes. Já tinha corrigido várias vezes. Eu sabia que com a Bárbara eu precisava daquela firmeza. E eu falei assim, quando eu falei com uma firmeza que ela olhou pra mim assim, ela falou, mamãe não tá brincando. E ela quietou. E aí no próximo domingo ela quietou. E depois eu sempre falava, Bárbara, fica quieta. Sempre com aquela boca meio travada assim, ó. Bárbara, fica quieta. Então ela foi acalmando e parando de fazer isso. Então, mas eu tive que perceber que ela estava criando um mau hábito. Então, muitas vezes vocês vão precisar ser firme com os filhos de vocês. É por isso que eu falo, conheçam as crianças de vocês. Conheçam as crianças de vocês. Tem certa criança que a docilidade vai consertar a criança. Tem certas crianças que só a firmeza. Então, assim, gente, conheçam os filhos de vocês. Então, vamos lá. Guardar domingos e festas. Isso aí todo mundo sabe, né? Que o domingo é um dia de preceito e que aí volta lá naquela coisa de priorizar a Santa Missa. Então, guardar domingos de festas. Coloquem na vida de vocês que o domingo é um dia de preceito e que vocês precisam ir à missa. Ensinem isso para as crianças desde cedo, né? E aí, com tudo aquilo que eu falei, criem memória na vida dos filhos, guardar domingos de festa, ir à missa. As crianças vão criando esse hábito. E mesmo que grandes elas venham a se desviar do caminho, essas boas lembranças, essas memórias, elas vão ficar cutucando os filhos de vocês quando eles forem grandes. Então, assim, se você mãe, se você pai leva os seus filhos à igreja todo domingo, você saiba que quando eles forem grandes, mesmo eles se desviando do caminho, toda vez que eles escutarem certas músicas, toda vez que eles verem certas coisas que eram iguais aos domingos que vocês viviam, eles vão se lembrar. E isso é tão forte que eu lembro uma época que eu me afastei da igreja. E eu lembro que toda vez que eu passava, que eu ouvia o Padre Jonas cantando, gente, era como se... Olha que eu nem gosto assim das músicas do Padre Jonas. Eu nem gosto, assim. Não é o tipo de música que eu falo assim, nossa, que música legal. Mas eu escutava o Padre Jonas cantando e aquilo doía no meu coração. Porque quando ele cantava, eu só escutava a voz da minha avó. O jeito que ela cantava, o jeito como ela me levava para as coisas da igreja. E ela cantando e fazendo sabão, estendendo roupa. Então, assim, essas lembranças, elas ficam na memória. E quando a gente está afastado da igreja, de certa forma, muitas pessoas aqui já devem ter passado por isso, essas lembranças, elas ferem a alma, assim, elas machucam o coração e não é um machucar ruim, é um machucar bom, você sente saudade. Às vezes te dá até uma vontade de chorar. Por que eu estou afastada de Deus? Por que eu estou aqui? Era tão bom. Minha mãe me ensinou tal coisa, meu pai era assim, minha avó era assim. Por que eu estou aqui perdido? Então, assim, todo esse conjunto que eu estou falando aqui, criar memória, roupa de missa, uma sobremesa que se come no domingo, o domingo feliz da família. Vocês entendem que toda uma estrutura está sendo criada com uma intenção de criar memória na vida dos seus filhos, na vida dos nossos filhos, para quando eles forem grandes, quando bater assim essas memórias, vai lá no fundo da alma.
Vai lá no fundo da alma. Quem aqui, e eu vou dar uma coisa prática, quem aqui nunca passou num lugar onde você cheirou tal comida que lembrou a comida que a sua avó fazia? Ou algo que era próprio da sua infância, um doce que era da sua infância, algo que te faz voltar 30 anos no tempo e tá bem naquele lugar novamente. Quem aqui já não viveu isso? Isso é algo muito forte, gente. É mais forte do que toda a catequese falada que você der. É claro que a catequese falada, ela é muito importante. É muito importante que os pais falem, que ensinem, né? Mas essas pequenas coisas criadas nos 5 sentidos das crianças, essas são muito fortes. São tão fortes que mesmo depois de adultos, eles não vão esquecer. Não vão esquecer. Então, guardar domingos e festas. Criem o preceito para eles criarem amor. E mais tarde eles vão fazer isso não só pelo preceito, mas vão fazer por amor. Quem de vocês hoje já não fez por obrigação e hoje faz por amor? Isso só se consegue quando tem hábito. Então, número 13, que eu já falei um pouco aí nessa questão, mas eu vou bater na tecla e encerrar porque é algo que eu acho muito importante. Crie memória afetiva na vida dos seus filhos. E aí, durante uma época, eu lembro que até os 4, 5 filhos, mais ou menos, eu tinha uma coisa que toda vez que a gente ia à missa, eu procurava fazer um tipo de sobremesa, um tipo de prato. Quando a gente voltasse, geralmente nessa época a gente participava muito na missa da tarde, e quando a gente voltasse tinha lá aquela sobremesa, aquele prato. E aí toda a situação, roupa de missa, perfume, vamos com antecedência, vamos na igreja. E quando voltava as crianças se deliciavam com aquela gelatina, com aquele pudim, com aquela iguaria que era própria para as crianças, né? Um momento divertido em família, enfim. Isso era algo que eu fazia com intenção. Não é algo que tipo aleatório, eu tô fazendo aqui por fazer. Não tinha intenção. E quando a gente faz as coisas assim, a gente tem a intenção de marcar a vida do filho com certas coisas. Então assim, essa intencionalidade, ela precisa acontecer. Vocês precisam premeditar certas coisas. Eu tô fazendo isso aqui, toda vez que fulaninho vê isso aqui, ele vai lembrar de papai, de mamãe e da família. Toda vez que criança for em tal parquinho, ou ela vê um parquinho semelhante a esse, ela vai lembrar de papai, mamãe e família que iam para aquele lugar. Toda vez que a criança vê um bolo feito de tal forma, ela vai lembrar, mamãe fazia isso aqui domingo, depois que a gente ia para a missa. Então são certas coisas que nunca vão ser desvinculadas. A memória da gente ela é muito fraca para assimilar coisas que são ditas. Por mais que uma catequese seja muito bem feita pelos pais, muito bem falada, muito bem orientada, as crianças, como nós adultos, vão assimilar muito pouco disso. Elas vão assimilar mais na participação, naquela tecla que fica sempre batendo, e elas vão assimilar mais com essa questão dos sentidos. E aí é paladar, olfato, visão. Por que eu falei da visão? De olhar o altar. Outra coisa, crie memórias afetivas. Gente, se aproximem do pároco, dos religiosos da sua cidade. Façam seus filhos ter contato com essas pessoas. Tá? Não cria na imagem do religioso e do sacerdote alguém que está lá muito distante, que celebra a missa, que reza e que seus filhos nunca terão acesso àquele tipo de gente. Então, assim,
Criem memórias afetivas e tragam seus filhos para verem os religiosos, conversar com eles, conversar com o padre. Se tiverem amizade, convidem padres para a casa de vocês. Leva seus filhos no mosteiro, na casa das freiras. Faça os seus filhos ter contato com as pessoas da vida religiosa. Que isso também é catequese. Vocês também vão estar mostrando para os filhos de vocês que existem várias vocações. Todas as minhas crianças perguntam, quando vê uma freira de hábito diferente, perguntam por que essa usa essa, por que essa é assim? Por que essa irmã pode vir aqui, por que aquela outra a gente tem que ir lá? Porque aquela lá é de clausura, clausura ela não sai. E aí você vai explicando. Então, assim, isso é tão importante para as crianças, né? Ver que os religiosos, eles são pessoas como nós, que estão buscando a santidade e que num futuro, quando o professor de história ou quando algum amigo doido aí falar assim, ó, que freio e padre não presta, ele vai pensar assim, tá falando isso, mas eu conheci o padre fulano quando eu era criança e ele era muito legal. A irmã fulana ia sempre lá em casa. Você não vai jogar no bacião que todos os religiosos, por causa de algumas coisas que acontecem na igreja, que todo mundo não presta. Então, assim, tenham essa intencionalidade mesmo. Quando vocês veem que a gente vai para a missa no mosteiro, e hoje a gente vai no mosteiro dos cônegos da Santa Cruz, então os meninos estão sempre em contato com os monges, com as freiras, né? Se eu posso, levo eles no padre amigo da gente, se eles podem, vêm aqui. E as crianças ficam todas satisfeitas. O padre que eu vi celebrando, ele está falando comigo, ele pegou na minha mão. Para a criança isso é muito importante. Para as crianças, só o fato do padre abençoar ela, botar a mão na cabecinha dela, pegar na mão, para a criança isso é tipo, olha, o padre olhou para mim. As crianças gostam disso. Então, assim, isso é muito importante. Vocês estão criando memórias tão intensas que quando suas crianças estiverem grandes, eles vão lembrar. E às vezes vão lembrar até o nome do padre. Então, assim, são coisas que ninguém vai poder arrancar dos filhos de vocês. Então, para encerrar tudo isso, tem várias coisas aí a serem feitas, várias coisas que eu falei, várias coisas que eu acho que vocês ainda querem saber. Então, estou abrindo agora para a gente responder algumas perguntas, para a gente encerrar. Acho que eu não frisei, eu vou frisar essa parte. Quando as crianças aqui em casa, elas passam de bebê para crianças um pouquinho maiores, que começam a querer andar 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, que elas começam a querer andar. Geralmente a gente não deixa elas andar nem pelo banco e nem pela igreja. A gente segura essas crianças no colo, tá? A gente segura, por exemplo, lá a Laura ficava até um tempo desse, a Tereza fica no colo. Hoje quem fica no colo é a Tereza e a Joana, né? Quando não tem como dar o colo para a Tereza, às vezes que o Walter não tá, leva um carrinho, então põe a Tereza no carrinho, a Joana fica no colo. Então, as crianças, é importante que elas fiquem no colo até que elas entendam que na hora que você coloca elas em pé, elas têm que ficar do lado de vocês, ficar por ali, ou em pezinha perto, ou sentar no banco. Então, assim, isso é muito importante. Tanto que quando foi com a Bárbara, teve uma época que eu falei, não, ela já tem 2 anos e meio, acho que já dá para eu colocar. Na hora que eu coloquei ela sentada, ela já começou a querer caminhar. Na hora que ela começou a caminhar, que eu fui pegar ela, ela já deu birra. Então, assim, ela deu birra, e eu falei, não vai dar. E aí eu queria colocar ela sentada, ela não ficava, o que eu fiz? Peguei ela, colo de novo. E aí passou mais uns meses no colo. Até que um dia ela fez assim para descer, eu falei assim, ó, você só desce se você ficar sentada. E aí ela já
já entendeu. Quando eu coloquei sentada, ela ficou. A Laura, colo, até 2 anos e meio, quase 3. Quando coloquei sentada, que ficou, agora já fica ok. Já dá para você ter ali o domínio da situação. Então, assim, a situação sai de controle quando a criança sua quer andar. E no momento que ela dá a birra ali, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela dá a birra e ela se contorce, você solta no chão e deixou ela andar. Ela vai fazer isso todo domingo, porque ela vai entender que na hora que ela chega da igreja, se ela se contorce no seu colo, você solta ela e ela pode andar. E aí ela anda pelo banco, dali a pouco ela anda pelo corredor, daqui um pouco ela já está andando. Então, se você não consegue manter no colo, uma alternativa é o carrinho. Gente, eu tô falando de colo porque eu e o Walter a gente leva no colo, mas tem o carrinho, né? Se você tem um carrinho onde você pode colocar a criança, colocar ela sentadinha e os cintos e ela ficar ali sentadinha, tranquilo. A questão é, e se teu filho fica em pé também e ele fica ali no lugar, ele não fica zanzando pela igreja, é tranquilo também. A questão é que eu falo que quando uma criança está aprendendo a andar, se você solta ela, ela começa a caminhar pela igreja, ela vai começar a andar pela igreja todo domingo. É isso que eu estou querendo. Querendo que vocês entendam que o mau hábito, quando ele se instala em todos os aspectos da vida da criança. Tá? Então, se você cria a questão do hábito do lanche, ela vai. Se a questão do hábito da birra ir lá para fora, ela vai fazer. Se você deixar ela andar pela igreja, ela vai andar pela igreja. Então, tudo que você meio que escrever na historinha aí dessa criança, nessa educação da fé, ela vai assimilando como que aquilo é aceitável, eu posso fazer e eu vou fazer aquilo todo domingo, porque todo domingo a gente faz daquele jeito. Todo domingo eu ando pela igreja. E é paciência, gente, paciência. Não vai ser fácil, vai ter birra, vai ter carão, tá? Vai ter carão do povo, tá bom? Principalmente quem tem aí de 3 filhos para mais, tá? Pessoal que de família numerosa e de família maior, sabe que o pessoal adora ver um BO, entendeu? Adora ver a criança dando birra assim para ficar olhando e falar assim, esses pais não estão conseguindo educar essa criança. Então assim, vai ter isso, vai ter muita humilhação, vai ter muita vergonha, tá? Mas ofereçam tudo isso para nosso Senhor, que tudo isso é para a maior glória dele. Você está cumprindo a sua responsabilidade de pai e de mãe, tá? Dá tempo de reeducar, tá? Principalmente aquelas que têm as crianças aí um pouco maior, quem tá me perguntando em criança com 4 anos, dá. Você vai inserindo as poucas práticas, vocês vão pegar depois o livro, ele não ficou pronto hoje, gente, os meninos não conseguiram um site aí de captura onde colocava, mas até domingo esse livro tá saindo, ele já tá todo pronto, tá todo no esquema, tem ilustração bonitinha. Então, assim, até domingo eu anuncio para vocês aí estarem baixando, tá? Mas lá tem tudo escrito. Então, vocês vão pegar os tópicos que estão lá e quem já tem filho aí com 6, com 7, vai inserindo as coisas. E tem coisas que você vai, mas isso aqui não é para minha família, não. Então, aquilo você tira. É como eu falei, isso aqui não são regras infalíveis, tá? É o que eu fiz na minha família e que eu já ouvi relatos de muitas outras famílias fazem semelhante. As famílias fazem semelhante, elas têm muito êxito, né, no comportamento dos filhos. Então, vão pegando os tópicos, vão inserindo o que você vê que dá, vão adaptando as coisas à realidade de vocês, vão mudando certas coisas. Talvez um dia você comece a guerra aí contra o brinquedo, falar que hoje o brinquedo não, vai ter aquela birra, aquela coisa. E aí você primeiro vai cuidar de tirar esse hábito, aí depois você vai para o outro.
Vai devagar, sabe? Devagar. Porque se você quiser enfiar tudo de uma vez, mudar da água para o vinho de uma hora para outra, não vai dar certo. Sabe? Tenham constância, tenham frequência. E assim, quanto mais silenciosa é a missa, mais as crianças ficam caladas. Uma vez, a primeira vez que a gente participou da missa aqui em Anápolis, a gente veio num sábado. E aí nós acordamos, era 5h30 da manhã, as crianças precisavam estar 7h15 na igreja. E para arrumar aquele tanto de gente, a Tereza era novinha, nós tínhamos 6 filhos. Tinha que arrumar 5, a Tereza era novinha. E a gente arrumou as crianças, 6 e pouco, correndo, 7 e pouquinho estava indo para a igreja. As crianças sem café. Chega lá, é aquela missa que, aqui não é missa tridentina, mas é uma missa muito mais silenciosa. E eles celebram versus Deus de costa para o povo, né? E a consagração eles fazem em latim. E lá só tem órgão, então é tudo mais silencioso. A gente chegou na igreja, aquele silêncio assim, sepulcral, assim. Eu falei, gente, é hoje que meu nome vai ser jogado na chão. Eu vou passar assim tanta vergonha nessa missa que eu tô até com medo. Pensando, as crianças com fome, naquele horário, 7h15 da manhã, vai dar BO. Como que as crianças se comportaram diferente? Como que foi diferente? Sabe, elas ficaram muito mais quietas. E assim, a gente ficou indo uns 15 minutos para a missa começar e eu falei, meu Deus. E assim, como que foi diferente o comportamento delas? Ela vendo aqueles monges ali, aqueles cantos, as crianças chegam e ficavam assim, ó. Eu falava, meu Deus, eu nunca vi eles se comportando dessa forma. Nunca vi. Então, assim, aquilo foi para dizer assim para mim, Tatiane, quanto mais silenciosa é a missa, quanto mais retidão eles veem na missa, mais comportados eles ficam. Então, assim, são questão de hábitos, né? Então, assim, eu vi aqui muitas perguntas. Teve uma pessoa que perguntou, quando o coleguinha vem brincar com seu filho. Gente, quando o coleguinha vem brincar com seu filho, você pega e abaixa e fala pro seu filho, ó, agora não é hora de brincar, não. Se o coleguinha ficar insistindo, você pega e fala pro coleguinha assim, ó, volta pro seu lugar que a gente tá na missa. Então tenha cara de pau, sabe, de corrigir. Se a mãe do coleguinha não tá fazendo nada, você pega e fala, ó, volta pro seu lugar que a gente tá na missa. Depois da missa a gente brinca. Então tenta dar uma cortada, tá bom? Teve uma pessoa que perguntou e quando a criança dorme na missa. Foi por isso que eu falei para fugir do horário de sono e fome. Se você vai numa missa às 10 da manhã, por exemplo, e a criança acordou às 8, é muito difícil que essa criança durma na missa. Muito difícil. Tá? Ela acordou tem 2 horas, é muito difícil que ela durma. Que mais? Eu falei das crianças pequenas, né? Tentem conter as crianças, né? Não deixem andar pela igreja. Tem padre que até estimula, né? Fala assim, ó, deixa eles andar, deixa eles ser livre. Gente, tá, aquele padre faz isso. Aí muda de pároco, aí vem outro que não gosta da criança que anda. Aí como é que você vai consertar aquilo? Como é que você vai consertar? Um padre deixava andar, o outro não quer que anda. Como é que você vai reter ali a criança? Deixa eu ver. Levar livros. Gente, eu não levo. Eu não levo nem livro bíblico, eu não levo papel, eu não levo canetinha. Eu já vi pai que leva papel, canetinha, que os meninos sentam assim debaixo do banco, assim, fica pintando, assim, como se estivesse assim, tipo numa biblioteca, alguma coisa assim, e eles estão lá desenhando. Mas tá ótimo, as crianças não fazem barulho, né? Eles estão desenhando. Mas a função do livro, da missa, né? Da criança prestar atenção, ela já está sendo ali cortada, já está criando um mau hábito. Dali, do desenho, vai para outra coisa, a criança não vai querer ficar prestando atenção. Muito mais difícil depois vai ser para ele maiorzinho você fazer ele prestar atenção.
É muito mais difícil tirar um mau hábito do que criar um bom hábito. Vocês entendem? Se vocês já vão criando bons hábitos, é meio que mais tranquilo. Para depois você tirar um mau hábito é muito mais difícil. Quando um adulto quer brincar ou pegar no colo, gente, vocês são pais. Vocês são pais, então assim, uma olhada de vocês pode cortar essas coisas, um sorriso assim meio amarelo e falar assim, ó, tá na missa. Entendeu? Então, tem uma pessoa aí perguntando como levar o esposo à missa. Então, aqui é Santa Missa com criança, Santa Missa com esposa aí já é outra história, né? Como é que levar o esposo já é outra coisa, que o esposo ele tem livre-arbítrio, ele já é adulto, né? Já é outra situação, você não é mãe dele, enfim, é tudo outra coisa. Não é a mesma coisa que com criança, que você tem a responsabilidade de educar, você tem a responsabilidade de ensinar a fé para ela. Que mais? A primeira comunhão. Então, isso aí já fica a critério de cada pai, né, gente? Eu e o Walter, a gente priorizou por catequizar as crianças em casa. Então, a gente foi atrás do sacerdote da paróquia, pediu autorização para ele, né, lá de Águas Lindas, ó, padre, eu quero fazer a primeira comunhão da minha filha, sendo que eu seja a catequista. E ele falou, tá. Mostrei o material que a gente estava usando para, né, o livro, o caderno que ela usava na época da catequese, né? Eu tive uma reunião com ele, né? Pedi um horário para ele, expliquei tudo e ele deu essa autorização, né? Então, a primeira comunhão da Clarice foi feita lá no Mosteiro das Clarissas e quem deu a catequese foi eu e o Walter. Então, a gente se revezava, né? Walter hora, outra eu. E a catequese muito na prática, né? Indo para a missa, tirando as dúvidas dela, né? Ensinando as coisas. Então, quando ela já sentiu que ela já estava preparada, ela fez a primeira comunhão. E agora vai ser com o Bernardo. Então, o Bernardo a gente já tem autorização, né? A gente vai dar a catequese para ele, né? Eu e o Walter. E aí, quando a gente sentir que ele já está ok, já está preparado, já sabe distinguir, né? Corpo de Cristo, os pecados, os mandamentos da igreja, as principais orações, está pronto, aí a gente vai levar ele para a primeira comunhão. Então, assim, é só você ir atrás dos meios, né, gente? Então, o Bernardo está com 8, a gente quer fazer a primeira comunhão dele ainda esse ano. Então, ele já entende muita coisa. Né? Ele já entende muita coisa. Na época que Clarice tinha 8 anos, não entendia o quanto que ele entende. Porque ele vai há muito mais tempo e tem os outros irmãos. Tem a Clarice também, que acaba ensinando, né? E, assim, não precisa de uma catequese igual é a da paróquia, gente. É totalmente diferente. Já existem as missas, que são dominicais, que já é o cumprimento aí do preceito. E a criança precisa saber poucas coisas, ela precisa saber os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, as principais orações da igreja, Credo, Salve Rainha, Vinde Espírito Santo, Pai Nosso, Ave Maria. E ela tem que saber distinguir o corpo de Cristo, ela tem que saber que o que ela vai comungar é o corpo de Cristo. Então, não precisa que a criança saiba a suma teológica, ela precisa só saber poucas coisas aí, e aí conforme ela comunga e vai tendo essa frequência na missa, ela vai aprendendo mais e mais e mais com a questão do hábito. Enfim, é isso. Eu acho que eu já respondi todas as perguntas, né, gente? Ficou alguma coisa aí muito importante? E as outras crianças menores, como faz para começar? Gente, vocês entendam uma coisa. Cada vez que vocês levam os filhos de vocês à missa, a catequese já está acontecendo. Que na verdade não é só levar à missa. Eu acho que vocês pais são bem inteligentes para saber que você leva à missa,
Mas se a criança tem uma dúvida, você vai lá e já conta uma historinha para ela. Se a criança faz outra pergunta, você já vai lá e conta. Se a criança aponta o dedinho e fala, ó, Jesus, você já pega e já conta, ó, Jesus morreu na cruz por nós. Então, assim, já existe uma catequese sendo feita. Cada vez que se vai à igreja, existe uma catequese sendo feita. Então, aí quando começa a catequese propriamente dita, vamos dizer assim, quando a criança já começa a ler e escrever, 6, 7 anos, você já pode pegar, fazer ela copiar a Salve a Rainha, o credo, faz ela ler as orações, faz ela aprender aquilo, de dizer de cor. Eu lembro que na minha catequese as freiras faziam a gente dizer de cor as orações e os mandamentos da lei de Deus. Então a gente tinha que ir lá e para fazer a primeira comunhão passava por elas e tinha que falar quais os mandamentos da lei de Deus. Aí a gente, 1, 2, 3, eu tinha que falar todos. Então assim, as crianças precisam saber isso, então assim, vocês precisam explicar algumas coisas. Às vezes você vai explicar um pouco da Trindade, vai explicar o que é pecado mortal, o que é pecado venial, quais são os pecados mortais, como é que se faz uma confissão. Então você vai explicar para o seu filho como é que ele vai confessar a primeira vez, quais são as orações que ele faz, que ele precisa estar arrependido, o que é um ato de contrição. Então assim, são essas coisas que a gente vai ensinando, né? E aí, quando você sente que a criança já sabe se confessar, ela já sabe auto de contrição, ela já sabe fazer um exame de consciência, ela já sabe distinguir o corpo de Cristo, ela já sabe rezar as principais orações, ela já sabe os mandamentos da lei de Deus. Pronto, a criança está pronta. Vai lá, recebe o corpo de Cristo e a catequese continua. Não acabou não, viu, gente? Não acabou não. A criança fez a primeira comunhão, continua. Um catecismo ilustrado. Aqui a gente usa muito aquele livro Eucaristia, Pão do Céu, do padre Rafael Martinelli. Gente, aquele livro é lindo. Eu não canso de olhar aquele livro. As ilustrações são lindas, os exemplos são lindos. Tem um exemplo lá que eu lembro de falar do corpo de Cristo quando ele se parte. E quando o corpo de Cristo se parte, a gente fala para a criança que Jesus está todo, até no mínimo pedaço, né? E aí lá tem um exemplo do espelho, um espelho meio que cortado lá em 4, e aí mostra a figura de um cachorro, e o cachorro está inteiro nos 4 pedaços de espelho. E aí ensina, e aí tem uma foto da Eucaristia, e ela partida em 4 pedaços, Jesus todo, né? Aí tem um desenho de Jesus todo em cada pedaço. Então, se isso para mostrar para a criança é fantástico, fantástico. Ela vai entender que cada pedacinho mínimo de Jesus está Jesus por inteiro. Então, como é bonito. Tá? O livro é do Rafael Martinelli, chama Eucaristia, Pão do Céu. É um livro até que tem Jesus e os 12 apóstolos na Santa Ceia, assim, e meio que em forma de ícone. Ele é todo em estilo de ícone, mas os exemplos são maravilhosos. Fala tudo, gente. Lá ensina a missa, ensina o porquê da missa, ensina tudo. Se vocês quiserem um bom livro para vocês catequizar as crianças, é esse, Eucaristia, Pão do Céu, do Rafael Martinelli, tá? Depois eu vou colocar no meu Instagram, eu coloco nos stories, vocês me perguntam, tá bom? Me perguntam que aí eu tiro foto da capa e coloco para vocês aí nos stories, tá? Então acho que a gente pode encerrar, já são 2 horas de live, Jesus, eu falo demais, mas eu espero que tenha aí tirado as principais dúvidas, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham aí o bom senso e a prudência de quando vocês pegarem esse material, acredito que até domingo já esteja disponível, eu vou avisar incansavelmente no Instagram, tá bom? Quando os meninos me falarem, Tati, tá ok, eu vou avisar vocês incansavelmente para vocês pegarem lá o seu livro e vocês olharem esses tópicos. Vocês ajustem isso à realidade de vocês, usem bom senso, não tiranizem seus filhos, não peguem a caixinha da vida da Tati e falem assim, agora vocês têm que, isso aqui, goela abaixo na vida de vocês
e vocês têm que viver isso aqui, porque a Tatiana Amaral falou, não, ajustem as coisas, né? Tenham delicadeza, né? Tenham inteligência emocional para fazer as coisas, tá? Sejam pais zelosos, pais que tenham um olhar atento, conheçam seus filhos, né? Tenham essa vontade maior de amar nosso Senhor e educar os seus filhos. E por fim, eu queria deixar um recado aos pais, que isso eu não queria esquecer de maneira nenhuma. Para você pai, para você mãe, que se perturba pelo fato de ter corrigido tantas crianças, ter lidado tanto com birra, ter amamentado, ter segurado no colo, ter se sentido cansado. E por vezes você achar que eu nem ouvi o evangelho, eu nem sei qual foi o evangelho da missa hoje. Eu comunguei, mas eu nem fiz uma ação de graças. Se você se sente incomodado com isso, não fique. Não fique. Hoje, a sua maior ação de graças e o seu maior ato de piedade para com Jesus é educar os seus filhos. Não existe trabalho maior, não existe maior cumprimento da sua vocação, não existe maior glória a Deus do que você pegar e levar os seus filhos na missa e ter essa intenção de educá-los na fé, essa intenção de que eles conheçam a Jesus e amem a Jesus. Então, se muitas vezes você vai meio que passar até que despercebido pela missa, né? Você passou, a missa passou e você, meu Deus, eu só trabalhei nessa missa, eu só corri para lá e para cá. Mas esse é a sua entrega, a sua oferta hoje de pai e mãe é essa. E um dia, quando você ficar velhinho, se Deus te der a graça de ficar velhinho, aí você vai poder ir para a missa sem crianças chorando no seu ouvido. Aí você vai poder fazer uma ação de graças de meia hora, de 1 hora. Você vai poder ir para uma adoração ao Santíssimo e prestar atenção. Você vai poder prestar atenção em todas as homilias que você quiser. Mas o teu chamado hoje, como pai e como mãe de crianças pequenas, de filhos pequenos, é a educação deles na fé. Então nunca se sinta como que se estivesse roubando o tempo de Deus. Jesus, eu não estou te dando glória porque eu só vou para a missa e só fico ligada nas crianças. É isso que Deus está esperando de você agora, tá? Deus está esperando agora que você ensine seus filhos. Você está fazendo um bem enorme à alma dos seus filhos e está fazendo com que esses filhos conheçam a Deus. Então, muitas vezes eu não estou fazendo uma ação de graças, mas os meus filhinhos, meus cinco filhinhos aqui estão aprendendo quem é Jesus e que eles têm que amar Jesus. Então, coloquem isso no coração de vocês, para que fique firme e que a angústia nunca pegue o coração de vocês com relação a isso. O que vocês estão fazendo por amor e com esse cuidado é a oferta de vocês para Jesus nesse tempo, tá bom? Então, ainda que custe, ainda que tenha muito trabalho, ainda que tenha muito cansaço, ainda que as costas doam, a sua entrega hoje é essa. A sua entrega para Jesus é essa. Até as humilhações que se passam na igreja por causa da birra das crianças, por causa da quantidade de filhos, por causa da criança especial, a sua entrega hoje é essa, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima. Eu vou deixar essa live salva, né? E depois a gente vai dar um jeito de disponibilizar isso para vocês. E assim que o livro sair, que os meninos me derem ok, eu vou avisar incansavelmente para vocês estarem baixando. E vai ser gratuito, tá, gente? Não, esse é um material que eu queria dar de coração para vocês, de coração, algo que eu quero mesmo que ajude a vida de vocês, ajude na casa de vocês. Então o livro também, totalmente gratuito, vocês podem aí baixar e fazer bom uso, tá bom? Então, grande abraço, fiquem com Deus.